Ei, me fala uma coisa, será que o Novo Testamento ele corrige o Antigo Testamento? Afinal de contas, aonde nasceu o Evangelho? No Antigo ou no Novo Testamento? Você sabe quem foi a primeira pessoa que anunciou o Evangelho? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Supremacia da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica aqui e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui, tá bom? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar essa aula, porque isso é muito importante para vocês. Olha, eu tenho uma novidade. Aqui embaixo tem um link do meu Telegram. Por quê? Porque nesse Telegram eu vou postar todas as novidades. Você sabia que eu estou postando 3 vídeos por semana? É isso mesmo, 3 vídeos por semana. Então, se você entrar no grupo aqui do Telegram, você vai ficar sabendo de tudo aquilo que eu estou fazendo de novidade no ano de 2022. Então não perca essa oportunidade, ó. Se inscreva, curta, comenta, compartilha e se inscreva no grupo do Telegram, porque toda novidade minha vai estar lá no grupo do Telegram. Maravilha? Vamos lá, lição de número 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao 9, e depois pulamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 4. Tópico 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Ponto 1, os 5 livros da lei. Os 5 primeiros livros que nós temos na nossa Bíblia, que nós conhecemos como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são conhecidos como Pentateuco. Por quê? Porque formam um conjunto de 5 livros. Então, penta vem da palavra grega que significa 5, tá? E teucho significa conjunto, volume. Então é um conjunto, é um volume de 5 livros. E isso é na tradição ocidental. Na tradição judaica, esses 5 livros significa Torá, eles chamam de Torá. E a primeira coisa que você precisa entender, que é o mais importante aqui, é que Torá não significa lei. O que significa Torá? Torá vem de uma raiz hebraica que significa ensinar. Na verdade, essa raiz significa o arqueiro que lança uma flecha. Ou seja, ele tinha que acertar um alvo. Quando ele acertava o alvo, ele estava praticando a Torá. Então, Torá significa acertar o alvo. Daí ela foi se desenvolvendo conforme foi passando o tempo, a etimologia da palavra, que Torá significa instrução, ensino, mostrar o caminho, corrigir alguém, instruir alguém. Então, o que significa Torá? Ensino. Torá não significa lei. Torá significa instrução, significa mostrar o caminho para alguém. Ponto 2, a grandeza da lei. Aqui eu quero mostrar para vocês um texto da Bíblia. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10 e o verso 4. Romanos 10, capítulo 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A Bíblia diz, Paulo diz que porque o fim da lei é Cristo. Muitas pessoas interpretam aqui que Cristo aboliu a lei, ou que Cristo finalizou a lei, ou que a lei terminou com a chegada de Cristo. Paulo não está falando sobre isso. Olha a grandiosidade da lei. A palavra fim aqui não é terminar, mas a palavra aqui é telos. E telos significa propósito. Então, olha só, eu vou tirar a palavra fim, eu vou riscar a palavra fim e vou colocar a palavra propósito. E agora eu vou ler Romanos 10, verso 4. Então, eu vou ler da seguinte forma: porque o propósito da lei é Cristo. Já mudou a ideia. Eu vou ler de uma outra forma agora.
Telos significa finalidade. Então eu vou riscar a palavra fim de final, de acabar, e vou colocar a palavra finalidade. Então eu vou ler o texto assim agora. Porque a finalidade da lei é Cristo. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Que Cristo não termina com a lei. Ou seja, a lei tinha um propósito. Qual? De mostrar Cristo. Então Paulo deixa muito bem claro que Cristo veio completar a lei. É como um quebra-cabeça. Faltava uma última peça para que o quebra-cabeça estivesse completo. E quem é que aparece? Cristo. Quando ele aparece, ele é o propósito, ele é a finalidade, ele é a completude da lei. É Cristo que completa a lei. Ele não termina com a lei. A lei não é acabada com ele, mas a lei se completa com a sua chegada. E aí o texto continua dizendo: para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, todo aquele que crê em Cristo, com a chegada dele, a lei completa as pessoas. Ponto 3, a lei e a fé cristã. Nesse ponto, eu quero mostrar 3 verdades para vocês. A primeira verdade é: a lei nunca foi criada para salvar. Esse conceito cristão que a gente prega nos púlpitos, que a gente ensina, a lei não salva ninguém. É claro, quem é que diz para vocês que a lei salva? Aonde está escrito no Antigo Testamento que a lei foi dada para salvar? A salvação sempre esteve em Deus. É só nós lermos desde Gênesis. A salvação sempre foi em uma pessoa. Desde Gênesis 3,15. Quem era a salvação, por exemplo, quem foi a salvação para Adão após o pecado? Uma pessoa. Foi dada uma promessa. Quem é a salvação de Israel? O próprio Deus. É por isso que lá em Deuteronômio, capítulo 4, que nós temos aqui, capítulo 6, verso 4, diz o quê? Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus. Ou seja, ele é o Salvador. Nunca na cultura judaica, a lei, a Torá, ela foi dada para salvar. Isso foi um equívoco. Ao longo do tempo foi construindo essa ideia. Então, na sua originalidade, a lei não foi dada para salvar. Em nenhum texto bíblico nós encontramos que a lei tem um propósito de salvar as pessoas. A lei mostra o caminho. A lei revela uma pessoa, mas ela não salva as pessoas. Quem é que salva as pessoas? Deus. No Antigo Testamento era Deus que salvava. No Novo Testamento, não é que Deus deixa de salvar. Ele continua salvando, mas através do seu próprio Filho. Então a salvação sempre foi através de uma pessoa e nunca através de um código. Segunda verdade que você precisa entender, que sempre quem salva é Deus. Eu acabei de explicar isso. Então sempre quem salva é Deus. E a terceira verdade é: olha que interessante, porque o autor dá a entender que a lei e a fé, ela fica brigando. Presta atenção no que eu vou te dizer. Paulo vai dizer lá aos Romanos que a lei é santa. Como que em Gálatas 3, verso 13, ele chama a lei de maldita? Peraí, se lá em Romanos, Paulo diz que a lei ela é santa, ela é perfeita, como que ele diz em Gálatas 3, verso 13, de maldita? Que ele vai chamar, que ele vai salvar todos aqueles que estão na maldição da lei. Peraí, a lei é santa ou a lei é maldita? Eu tenho que entender isso. A Bíblia não pode se contradizer. Presta atenção, Paulo está querendo dizer o seguinte, que a lei foi dada realmente por Deus, mas os homens acrescentaram as suas próprias verdades na tradição, na lei de Deus, que isso eles chamam de tradição. Ou seja, existia a lei, os homens foram interpretando a lei e foram problematizando a lei, foram colocando os conceitos humanos. E esses conceitos humanos foi chamado de tradição. Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu vou livrar vocês, ou Deus vai livrar vocês, Cristo vai livrar vocês dessa tradição, dessa interpretação errônea das Sagradas Escrituras. Não que a lei que foi proferida pelo Eterno, não a lei que Paulo chama lá em Romanos de santa, ela é maldita. Eu preciso entender isso.
Então, o que é maldito aqui? São as interpretações equivocadas dos homens acerca da palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós temos muitas interpretações da Bíblia maldita. Nós temos religiosidade. A religiosidade é uma coisa que vem destruindo a sociedade, que vem destruindo os círculos cristãos. Por quê? Porque hoje nós somos mais religiosos do que bíblico. Porque hoje dói muito mais você tocar numa doutrina, numa tradição de uma denominação, do que você tocar nas Sagradas Escrituras. Tocar nas Sagradas Escrituras parece-me, ao meu ver, que não tem tanta importância como nós tocarmos numa tradição. Se nós tocarmos numa tradição de uma denominação, pronto, a briga está instalada. Então é essa ideia que Paulo está querendo trazer aqui. Tópico segundo, os evangelhos, a mensagem de Cristo. Ponto 1, o conceito de evangelho. Querido, presta atenção, aonde foi criado o conceito de evangelho? No Novo ou no Velho Testamento? Muito cuidado ao dizer que o evangelho é algo da graça e é algo peculiar do Novo Testamento. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 4 e o verso de número 10. Aqui eu encontro a palavra evangelho. É tão interessante que aqui eu encontro a palavra mevaser. Mevaser ou vaser é uma tradição judaica, uma palavra hebraica, que ela significa aquele que carrega uma boa notícia. Ou seja, nesse texto nós temos a ideia do evangelho. Abra sua Bíblia e leia agora Isaías 52 e o verso 7, que é aquela profecia que diz que de Sião sairia uma boa notícia. A palavra ali também é mevaser. O que significa mevaser? Boa notícia, significa anúncio do evangelho. Então presta atenção, o evangelho ele não nasce no Novo Testamento. O evangelho já acontece no Velho Testamento. E a primeira pessoa a anunciar o evangelho foi o próprio Deus. Dá uma olhadinha no que Paulo disse lá aos Gálatas, que a primeira pessoa a ouvir o evangelho, quem foi? Foi Abraão. Ou seja, o evangelho é anunciado pela primeira vez para Abraão. E quem anuncia o evangelho? O próprio Deus. Então, olha que interessante. Então, o evangelho não é algo do Novo Testamento, ele é algo do Velho Testamento. E quem anuncia o evangelho pela primeira vez foi o próprio Deus. Para quem? Para Abraão. Uma outra coisa que você precisa entender aqui é o seguinte, que eu não posso interpretar o Novo Testamento desfazendo do Antigo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia é um progresso. E eu tenho que entender o seguinte, que a revelação do Novo Testamento, ela não corrige a do Antigo Testamento. Mas o que o Velho Testamento e o Novo Testamento tem? Então presta atenção. A Bíblia, ela é um processo, ela é um progresso, é algo evolutivo. O Novo Testamento, ele não corrige o Antigo Testamento. Você sabe o que o Novo faz? Ele amplia e ele aprofunda aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, mas ele não corrige, ele amplia e aprofunda conceitos do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Se eu não entendo essa premissa, eu começo a priorizar o Novo Testamento como sendo a única palavra de Deus. Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Nós aprendemos isso. O que nós aprendemos? Que toda a Escritura é inspirada, toda, Antigo e Novo. Então, o Novo não corrige o Antigo. O que ele faz, Fábio? Ele amplia e ele aprofunda conceitos do Primeiro Testamento. Tópico segundo, a mensagem do reino de Deus. Qual é a mensagem do reino de Deus? A mensagem do reino de Deus, no meu ponto de vista, é uma. Qual? Mostrar para nós o seu governo. Mostrar que o reino dos céus, ou o reino de Cristo, já está instalado aqui. Fábio, mas o reino dos céus, ou o reino de Deus, não será implantado no milênio? Pera aí.
Olha, eu gosto muito de uma ideia do Santo Agostinho, porque o reino de Deus, ele começa dentro de mim. Então o reino de Deus, ele é um processo. A primeira etapa do reino, instalar dentro de nós. Ou seja, o reino de Deus, ele está instalado na onde? Em mim, em vocês. Nós somos moradas do templo do Espírito. Deus veio morar dentro de nós, através do seu Espírito. Então o seu reino está dentro de nós. Por quê? Porque é aqui que ele governa a minha história. É dentro de mim que ele governa através da sua palavra. Ou seja, ele habita dentro de mim e eu obedeço a sua mensagem. Então eu sou o templo, eu sou o reino de Deus dentro dessa terra. Então qual é a mensagem do reino? O seu governo. O reino dele já está instalado. Na onde? Dentro de nós. E é claro que vai ter um dia que o reino dele vai ser visível a toda a humanidade, que vai ser no reino mileniar. Então essa é uma verdade muito poderosa. Terceiro ponto, a mensagem da salvação. Qual é a mensagem da salvação? No meu ponto de vista, ela é uma também. Qual é a mensagem da salvação? A mensagem da salvação é essa. Coloca entre aspas, eu já fiz. Então, olha que interessante. Se Cristo estivesse aqui pregando, ele iria falar uma coisa só para nós. Eu já fiz. Eu já comprei. Eu já paguei. Está consumado. Está completo. O que eu faço? Apenas reconheça. Apenas reconheça o que eu fiz. Então, qual é a mensagem da salvação? Mensagem do reino é uma coisa. Qual é a mensagem do reino? É o seu governo. A mensagem da salvação, eu já fiz. Reconheço o que eu fiz. Ponto. Terceiro tópico, uma mensagem transformadora. Ponto 1, a transformação do caráter. Querido, presta atenção. A Bíblia tem o poder de transformar o nosso caráter. E anota essa que eu escrevi aqui, ó, que isso aqui é poderoso. Reconhecer a cruz salva a alma, mas não as nossas atitudes. Eu vou repetir. Reconhecer a cruz, reconhecer o que Cristo fez lá na cruz, salva a minha alma da perdição eterna. Mas não muda e não salva as minhas atitudes. O que salva as minhas atitudes? Cumprir o que está escrito na sua palavra. Quando eu cumpro a palavra de Deus, aí o meu caráter é transformado. As minhas atitudes são transformadas. O que Cristo fez para mim, ele abriu a porta da eternidade. Mas o meu viver aqui, ele é construído a partir daquilo que eu entendo e pratico da palavra. Olha o ponto 2. O ponto 3, a regeneração da sociedade. Eu quero fazer uma pergunta para você. Por que Deus não deu a lei em um país, mas no deserto? Isso ao longo do tempo, os rabinos ficaram discutindo. E alguns rabinos chegaram em uma conclusão. Eu acho fantástica essa conclusão. A lei foi dada no deserto para ela não ter posse. Ou seja, a lei é de todo mundo. O que eu aprendo aqui? Que a mensagem da salvação, ela tem a capacidade de regenerar a sociedade. Por quê? Porque ela não pertence a uma religião, a um credo, a uma denominação. Ela foi dada no deserto, porque ela pertence à raça humana, à família humana. Aquilo que Deus deu lá no deserto é para todos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o próximo como você ama a ti mesmo. O amor, o respeito, a solidariedade, a gratidão. Ou seja, tudo isso são conceitos universais, não são conceitos de uma religião, não são conceitos de uma própria divindade, mas é um conceito do universo, é um conceito que o próprio Deus deu para nós quem? Para toda a humanidade. E se nós observarmos esses conceitos, nós temos o poder não de salvar a humanidade, mas de melhorar como a sociedade se comporta. Porque se a sociedade, esquece agora a religião, se a sociedade abraçar o amor, andar por respeito, andar por reciprocidade, andar por solidariedade, gratidão, harmonia,
Nós temos o quê? Uma sociedade melhor, um ambiente melhor. Então, o poder da palavra transcende localização, transcende etnia, religião. Por quê? Porque é para a humanidade. Então a palavra do Eterno tem o poder, não de salvar uma sociedade, mas de mudar o seu comportamento enquanto ela está aqui. Porque o que leva para a eternidade é apossar-se de Cristo, é acreditar na cruz. Mas cumprir o que está na palavra transforma sim as nossas atitudes. E eu posso ter uma sociedade melhor quando ela cumpre os princípios da palavra de Deus. O Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero semana que vem, querendo Deus.